começar o estudo do livro do Apocalipse e hoje temos como proposta fazer algumas considerações sobre o livro, análise histórica do livro e entrarmos um pouco no texto, analisarmos os primeiros versículos do capítulo 1. Vamos orar ao Senhor e em seguida vamos entrar no estudo do livro do Apocalipse. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por esse momento que temos como igreja do Senhor, podermos ler a tua palavra, tentar analisar o texto sagrado para entendermos a tua vontade, Senhor, tirarmos lições para as nossas vidas, esses momentos que carecemos tanto, ó Deus, da tua intervenção, para que a nossa fé seja fortalecida, nosso coração seja encorajado, ó Deus, a viver a tua verdade e glorificar o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, ó Deus, quando nós agora meditamos no texto sagrado. Nos abençoe e nos guarda, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, em torno do ano 94, 95, temos um testemunho histórico de um pai da igreja que fala sobre esse contexto, Irineu, pai da igreja, né? E quais são as questões que podemos entender à luz, especialmente do capítulo 2 e do capítulo 3, nós aprendemos um pouco do contexto histórico das igrejas, como elas estavam vivendo e quais eram as questões que estavam acontecendo naqueles dias, né? Existia um intenso comércio, né? O Império Romano promovia esse comércio e dava muita facilidade para as pessoas crescerem profissionalmente. Essa estrutura de comércio do Império Romano é que havia alguns sindicatos e para você crescer profissionalmente dentro desse sindicato você tinha que participar de algumas festividades, algumas cerimônias cívicas, né, do contexto daquela cultura e que envolviam honras ao imperador, né, envolviam também sacrifícios, né, envolviam alguns atos de imoralidade. E o contexto em que o livro de Apocalipse é escrito, podemos entender isso à luz de informações históricas e também do capítulo 2 e capítulo 3, é que a igreja estava se adequando a essa cultura, pensando muito nas facilidades que eles tinham ao fazer aliança com a cultura do Império Romano, participando desses sindicatos e não sendo firme nos princípios da palavra de Deus em que eles deveriam seguir, né? Em todo o livro de Apocalipse nós vamos ver um exemplo de uma pessoa sendo morta, o Antipas, mas de modo geral podemos ver que o livro fala sobre uma perseguição que viria no futuro sobre a igreja, mas eles não estavam vivendo dias de intensa perseguição. Na realidade eles estavam vivendo uns dias em que tinha muita oportunidade de negócio, pela facilidade dentro do Império Romano. Se eles se adequassem àquela cultura, se eles fizessem aliança com o Império Romano, e por isso eles estavam se corrompendo, e o livro é uma exortação contra essa frouxidão da igreja, né, por crescimento profissional, por lucro financeiro. Eles estavam se adequando às oportunidades que o mundo estava oferecendo, né, diante deles, né. O propósito do livro, nesse sentido, é despertar a igreja, é trazer uma palavra de exortação à igreja, para que a igreja se mantenha firme como Cristo, que é a testemunha fiel. A igreja deve ser a testemunha fiel do Senhor neste mundo de trevas.
E mesmo quando o mundo nos chama aos benefícios, a acordos em que nos proporcione tantos favores, tantos momentos agradáveis financeiramente, a igreja deve se manter firme no Senhor, ela deve ser fiel ao Senhor, como o nosso Deus, Ele é fiel. O foco do livro, portanto, é uma exortação, né, para as 7 igrejas que servem como uma representação de toda a igreja, de todas as eras, né, que nós devemos nos mantermos firmes no ensino do Senhor, na vontade do Senhor. Existem algumas questões importantes no livro, entendermos que existem muita relação com o Antigo Testamento, né, em primeiro lugar, uma relação com o livro de Gênesis, com o livro do profeta Isaías, Ezequiel, Daniel e o livro do profeta Zacarias. Entender essas conexões são importantes para nós percebermos que alguns dos ensinos que estão nesses textos do Antigo Testamento, eles são retomados, e aí nós entendemos algumas verdades à luz dessa associação com o Antigo Testamento, né? O livro tem muitos padrões, né? Os números, eles não são usados aleatoriamente, eles são usados para estabelecer alguns conceitos, né? As repetições, os livros, eles têm blocos que repetem e vão reafirmando alguns conceitos, aprofundando alguns conceitos, né? Toda a estrutura do livro vai nos mostrando esses ensinos, né? Mas especialmente a proposta do livro é confrontar, né, a igreja que está se esfriando, está não sendo firme no seu agir, diante de um mundo que estabelece uma proposta de corrupção e trazendo ganhos, né, financeiros para a vida da igreja, né? Muitos são as propostas de interpretação desse livro, né? Alguns que um movimento chamado de preterismo a escola de interpretação que foca no passado, como toda a ênfase do livro é olhando para até os eventos que aconteceram até o ano 70, né? O historicismo é aquele que olha para o livro como uma descrição de tudo que ocorre ao longo da história até a segunda vinda. O futurismo é aquele que se concentra no futuro, em momentos antes da segunda vinda de Cristo, né? Todo o livro é voltado para esse tempo, né, antes da segunda vinda de Cristo. E há uma proposta que é a proposta do idealismo, que é entender que o livro ele trata alguns princípios, usa do simbolismo para a mensagem, por trás desses símbolos é que o ensino do livro deve ser aplicado a todos os cristãos de todas as gerações, né? Do tempo de João até o tempo do fim, o livro ele tem a sua relevância, né? E é nessa abordagem que nós vamos seguir, tá? O livro ele deve ser lido entendendo essas conexões dentro do próprio livro, né, onde existem 7 partes. O livro, o capítulo 1 ao capítulo 3 a primeira parte, o capítulo 4 ao capítulo 7 a segunda parte, capítulo 8 ao 11 a terceira parte, capítulo 12 ao 14 a quarta, 15 e 16 a quinta parte, o capítulo 17 ao 19 a sexta parte e a sétima parte, capítulo 20 ao capítulo 22. É que o livro ele trata sobre 7 partes que são partes paralelas em termos de história. Narram acontecimentos entre a primeira vinda e a segunda vinda, trazendo princípios para a vida da igreja, de modo que em cada parte dessa nós temos algumas lacunas sendo preenchidas da parte anterior, mas ao mesmo tempo nós temos textos que dialogam e confirmam essa relação entre as partes do livro.
São 7 partes que tratam entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós temos 2 partes maiores, podemos entender esses 2 agrupamentos, as 3 primeiras sessões, né, que juntas fazem um agrupamento do capítulo 1 ao 11, trata da luta entre os crentes e os incrédulos, enquanto que a segunda parte do livro, do capítulo 12 ao capítulo 22, envolve o pano de fundo aí, né, espiritual, a guerra espiritual que está por trás desses conflitos entre crentes e incrédulos que acontecem aí do capítulo 1 ao capítulo 11, tá bom? Nós vamos ver estas 7 sessões paralelas, mas elas não se tratam de uma estrutura meramente repetitiva, porque à medida que o livro ele vai trazendo o seu ensino, nós vamos ver elementos de progressividade, né? A história ela caminhando para a sua consumação. Podemos ver na primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 3, o conceito de que a luz brilha nas trevas, né? Esse é um tema da primeira sessão. E o capítulo 4 ao 7, que é a segunda sessão, vai mostrar como as trevas odeiam a luz. Mas perceba que o ensino ele está sendo revelado, ele está sendo trazido para a igreja sobre algumas ênfases particulares. Na terceira sessão nós vemos o juízo sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Na segunda sessão as trevas odeiam a luz, a terceira sessão é o juízo sobre esses que andam nas trevas. Na quarta sessão é o conflito entre a igreja e o mundo como um resultado do conflito entre Cristo e Satanás. O capítulo 15 e 16 tratam sobre alguns juízos, até que no capítulo 17 ao 19 nós temos uma queda definitiva da Babilônia, para no capítulo 20 ao 22, né, a consumação, a derrota final, a queda do dragão. Uma marca muito forte no livro é a questão do simbolismo. O livro é cheio de figuras e nós precisamos entender essas figuras à luz do todo do livro, não nos perdemos em detalhes, em minúcias e não extrairmos a mensagem por trás dos símbolos. Vamos evitar identificar cada trecho do livro, cada verso do livro como um evento particular na história, porque especialmente nós entendemos que o livro ele é relevante para os leitores do primeiro século. Não vamos colocar o livro com uma ênfase puramente no futuro, e como se ele não falasse à geração dos seus primeiros leitores, à geração do primeiro século. Vamos entrar propriamente no texto, vamos analisar aqui o verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós temos aqui o prólogo do livro, o início do livro, que trata o livro como uma revelação. Importante nós entendermos qual é a proposta do livro. Há uma cultura, há um conceito bem popular de que o livro é cheio de enigmas, o livro ele é difícil de se compreender, o livro se torna muito complicado e passa essa ideia de o livro ter uma ideia de algo obscuro, algo que não traz muita clareza no entendimento do ensino de Deus. E nós começamos o livro com esse ensino do Senhor, com essa verdade dita, que o livro ele é dado para ser um descortinar. O livro ele é dado não para
trazer mistério ou encobrir, mas ele é dado para trazer revelação, para mostrar à igreja. É a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, à igreja, o que em breve deve acontecer. Esse conceito de algo muito próximo, algo que o apóstolo João está vivendo, ele dialoga muito com um conceito que está lá no livro do profeta Daniel. De fato, é um contraste com Daniel capítulo 2, verso 28 ao 30, quando ali o profeta fala sobre uma era mais à frente, os últimos dias em que o profeta Daniel não estava vivendo. Mas agora Apocalipse começa a apresentar um momento que é também dito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja está vivendo os últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda. Agora não olhamos para esses eventos de cumprimento como algo muito distante, porque nós estamos já no período da consumação das coisas, onde as coisas estão prestes a acontecer. E João destaca isso, em breve devem acontecer, porque nós estamos nesse período, o período do cumprimento das profecias. Não podemos olhar para o livro de Apocalipse como algo muito distante de João, ou daqueles que vão ler o livro, as 7 igrejas. Elas vão ler o livro porque o livro é relevante para elas, para falar sobre a verdade de Deus, para exortar elas, para encorajar, animar, consolar elas. É relevante para aqueles dias porque a igreja, desde a primeira vinda, está vivendo os seus últimos dias. Apocalipse não é completamente futurista, porque se fosse completamente falando sobre eventos apenas da segunda vinda de Cristo, ele seria quase que completamente irrelevante para aquelas pessoas naqueles primeiros dias, porque Apocalipse também trata sobre vários eventos que estavam acontecendo naqueles dias. Aqui a relação entre a revelação e o testemunho no verso 2. O verso 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O testemunho de Jesus Cristo é a palavra de Deus. João, ele testemunhou o testemunho de Jesus. Esse jogo de palavras é importante no livro porque o livro é um chamado a nós sermos as testemunhas fiéis. Assim como Cristo é a testemunha fiel, assim como João testemunhou, e é por isso que ele está preso, porque ele não se amoldou ao Império Romano, ele não se amoldou aos dias em que ele estava vivendo, às propostas de corrupção e se amoldar ao mundo daqueles dias. Mas ele é uma testemunha do Senhor e por isso ele está preso. Esse par de expressões também, a palavra de Deus e a testemunha de Jesus Cristo, acontecem em muitos trechos do livro, capítulo 1, verso 9, capítulo 6, verso 9, capítulo 12, verso 17, 14, verso 12, Apocalipse 20, verso 4. Fala sobre essa ênfase no testemunho, né? Nós podemos ver isso ao longo de todo o livro, porque o livro é um chamado para testemunharmos. E como o livro, a ser ouvido, ao ser assimilado, ao ser guardado no coração pelos que ouvem, ele traz para nós uma bem-aventurança. O verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é aquele que vai ler diante da igreja. Bem-aventurado é aquele que vai ouvir a exposição desse livro, a leitura e a exposição do livro, porque ele vai ouvir a verdade de Deus, ele vai ouvir aquilo que o Senhor está trazendo para mostrar à igreja o seu ensino, a sua vontade, mas especialmente bem-aventurado é aquele que guarda. Muito mais do que chegar para ouvir um conjunto de informações, é ouvir aquilo que o Senhor está exortando o seu povo, está encorajando e orientando o seu povo para
colocar em aplicação em sua própria vida, e aí nós temos uma bem-aventurança. E aí nessa promessa de bem-aventurança, ao lidarmos com o livro, nós entendemos esse conceito, que o livro ele trata mais do que profecia. O livro ele é uma palavra de orientação, de exortação para o povo, de que se nós ouvirmos atentamente as verdades e vivermos essas verdades, nós teremos uma implicação sobre nossas vidas, nós seremos bem-aventurados. O tempo está próximo, é o mesmo conceito de que nós estamos vivendo nos últimos dias. Ainda que tudo vai se intensificar até chegar a uma consumação, mas a palavra do livro é que nós estamos vivendo nesses dias, o reino já é chegado e o reino ainda vai vir. Nós estamos vivendo no tempo em que as profecias se cumprem. Se a igreja está esfriando no tempo em que as mais terríveis perseguições ainda não acontecem, imagine num momento mais para frente, quando as perseguições vão acontecer na vida da igreja. A igreja precisa perseverar e fugir de alianças corruptas. E agora nós caminhamos para ver verso 4 ao verso 8, a dedicatória às 7 igrejas. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. João é aquele que é o instrumento usado por Deus para trazer a revelação ao povo. Mas o verso 4 deve ser entendido à luz do verso 1, que já disse que a revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Temos como uma estrutura o Pai entrega ao Filho, que entrega ao anjo, que entrega a João, e João entrega à igreja. Estrutura para ressaltar esse aspecto de que a revelação ela não vem do estudo de João, daquilo que ele pesquisou ou pôde fazer a partir do seu próprio coração, mas vem daquilo que é o Senhor que entregou para a sua igreja. João escreve as 7 igrejas, né, uma região onde tínhamos 7 igrejas naquele contexto, a igreja que tinha os seus problemas, cada uma com suas particularidades, mas o aspecto do livro que é importante, né, dentro próprio desse padrão no livro, da importância do número 7, nos faz entender que essas 7 igrejas que daquele primeiro século, elas como que representam, né, todos os cristãos. Problemas que elas enfrentam são problemas que nós enfrentamos hoje e que as igrejas enfrentam ao longo da história. Ainda que o Senhor está exortando particularmente cada uma da igreja, ou encorajando, ou elogiando cada uma da igreja, a carta, o livro e cada carta escrita para as igrejas, elas servem para todos os crentes de todas as eras, de modo que nós podemos tirar lições daquilo que o Senhor falou para cada uma das igrejas, né? Nós podemos aprender com os seus erros e com os seus acertos, à luz daquilo que o Senhor falou, né, para elas. Aprendemos com os seus erros quando nós entendemos que o Senhor não se agrada daquilo que eles fizeram, e nós aprendemos a fazer exatamente o contrário, né? E nós entendemos qual é a vontade de Deus sobre cada coisa. As 7 igrejas da Ásia, o livro é escrito às 7 igrejas, e por isso as informações históricas que nós temos no capítulo 2 e 3, elas servem de contexto, né, com ricas informações para nós entendermos qual é o cenário que João está escrevendo no livro de Apocalipse, né, à luz do capítulo 2 e capítulo 3. Vai ser muito importante para esse entendimento desse contexto histórico. E aí nós começamos a ver a saudação, parte B do verso 4, que a graça e a paz sejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Saudação
como é de costume no início das cartas, mas aqui nós temos uma saudação trinitária, referência à Trindade, né, ao Pai, sobre a sua eternidade. Aqui nós estamos vendo a parte daquele que é, que era e que há de vir. É uma alusão a Êxodo capítulo 3, verso 14, quando fala do nome de Deus, uma referência à eternidade do Senhor. Quando fala do Espírito, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, é uma referência não a 7 pessoas, mas aos 7 adjetivos do Espírito. Referência lá em Isaías capítulo 11, verso 2, os 7 adjetivos do Espírito Santo de Deus. Também uma alusão a Zacarias capítulo 4, verso 2 e verso 6, quando fala das 7 lâmpadas do candelabro, uma referência ali ao um só Espírito, né? As 7 lâmpadas, elas representam um só Espírito. Também fala do Filho, né? A saudação da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele está falando da morte de Cristo como fiel testemunha, da sua ressurreição como primogênito dos mortos e da sua ascensão e sentada ao trono, né, governando sobre as nações como o soberano dos reis da terra. Ele vai saudando e ele vai como que narrando a história da redenção, né, a história a glória do Pai, a glória do Espírito e a glória do Filho. A saudação é invertida, ao invés de falar Pai, Filho e Espírito, ele fala Pai, Espírito e Filho, porque agora ele vai desenvolver um pouco mais sobre o Filho, quando ele vai fazer uma palavra de adoração, uma doxologia, parte final do verso 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. São duas coisas que não podem ser desassociadas, o amor do Filho por nós e a sua libertação, porque nós somos amados, porque nós somos libertos dos nossos pecados. Pelo seu sangue ele nos libertou. Essa é a verdadeira vida livre, uma vida onde eu posso descansar diante de Deus, onde as minhas dívidas, os meus erros, eles foram perdoados pelo Senhor. Eu posso ter paz em comunhão com o Senhor e por isso eu sou livre, porque eu fui perdoado pelo próprio Deus na obra do seu Filho. Não há liberdade que exista na vida que seja semelhante a essa, a vida de ter os seus pecados perdoados, a sua culpa tirada dos seus ombros e ter paz sobre a sua vida. Amor e libertação são temas relacionados. Esse é o conceito em Malaquias capítulo 1, quando a Bíblia diz que Deus amou a Jacó. Deve ser entendido à luz desse conceito de que Jacó ele foi eleito, ele foi salvo, ele foi perdoado pelo sangue de Cristo, enquanto que Esaú não é alvo do amor de Deus e por isso ele não foi perdoado. Amor e libertação, eles são temas interligados. O Filho, ele nos constituiu, o verso 6 diz, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Ele nos libertou para vivermos nesse mundo como parte do seu reino, parte de uma extensão do seu reino, como sacerdotes que anunciam e proclamam no meio deste mundo de trevas, testemunhando da luz. Se Cristo veio ao mundo para ser a testemunha fiel, ele nos ama e nos salva, nos liberta para nós sermos também sacerdotes e testemunhas perante as trevas. Esse texto é uma citação a Êxodo capítulo 19, versos 5 e verso 6, quando ali o Senhor está anunciando a Israel que eles deveriam ser como sacerdotes perante as nações, no mundo, anunciando a glória de Deus perante aquele mundo de trevas. Aquilo que o Senhor disse a Israel, ele está agora aplicando à igreja. Porque a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Agora a igreja é chamada para anunciar a glória de Deus, anunciar
testemunhando, né, das verdades de Deus para que as pessoas conheçam esse a quem nós servimos como representantes do Senhor perante o mundo. Esse é o texto de Êxodo 19 que é citado por Pedro em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, quando ali nós somos chamados para proclamar, para evangelizar sobre a missão da igreja de sermos sacerdotes ao testemunhar da glória de Deus perante um mundo de trevas. Esse Deus Filho, a quem tem a glória e o domínio para todo o sempre. Capítulo 4 e capítulo 5 vai desenvolver um pouco mais sobre isso, porque Ele é o único que é digno de glória, porque Ele é o único que pode redimir, Ele pode redimir perfeitamente. Ele morre como um cordeiro santo e sem mácula para perdoar os nossos pecados, por isso Ele é o único digno de glória. E aí o texto começa, verso 7 e verso 8, a falar da realeza do Filho e da soberania do Pai. Depois da saudação, depois da palavra de adoração, nós temos uma ênfase nessa soberania, mas também um destaque profético do texto quando fala sobre a segunda vinda. E aí ele faz de modo invertido, né, ao que ele fez do verso 4 ao verso 6, ele começa pelo Pai e termina com o Filho. E o verso 7 ao verso 8 ele começa com o Filho e termina com o Pai. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Aqui, meus irmãos, nós temos a descrição do que vai ser a segunda vinda, uma alusão a textos aqui como Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, e Zacarias capítulo 12, verso 10. Esse texto ele trata exatamente como uma vinda visível. O Senhor ele virá para consumar o seu reino e todos irão presenciar, inclusive aqueles que não creram no Senhor, aqueles que zombaram do Senhor. Interessante do texto é que a citação que no seu contexto trata sobre a rejeição de Israel, a rejeição daqueles que estavam presentes na hora da cruz, agora é aplicada para todos aqueles que rejeitam o Senhor em todas as épocas, em todas as eras. Eles presenciarão, todos vão presenciar a vinda do Senhor, e aqueles que não creram no Senhor vão se lamentar, de modo que a vinda do Senhor será visível, será algo mostrado do Oriente ao Ocidente, como diz o texto de Mateus capítulo 24. As pessoas vão ver a vinda do Senhor e aqueles que não creram no Senhor vão se lamentar. Há um ensino de que a vinda do Senhor ela será secreta e será nesse momento em que a igreja será levada para a vontade do Senhor e algumas pessoas não vão ver. Mas nos parece claro, à luz desse texto, que esse ensino não é bíblico, porque a segunda vinda do Senhor será visível. E aí ele volta a falar sobre o Pai: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós temos a repetição de algumas informações que é dita sobre o Pai no verso 4, aquele que é, que era e que há de vir, mas ele acrescenta mais algumas informações ao dizer que ele é o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, mas que fala sobre a mesma verdade, sobre a eternidade de Deus, ele sendo o primeiro e o último, ele é o Criador, e o conceito de que ele é o Todo-Poderoso. Então nós temos expressões diferentes para falar o mesmo conceito. O livro do Apocalipse ele vai como que fazendo isso muitas vezes, repetindo informações, e à medida que ele vai repetindo, ele vai esclarecendo, ele vai acrescentando, ele vai trazendo mais riqueza de detalhes sobre aquilo que ele foi ensinado anteriormente. Apocalipse 1, verso 1 ao verso 8. O que é que nós podemos aprender com esses versos, essas informações de
contexto que nós tivemos aqui e esses versos que nós lemos aqui e consideramos à luz desse texto, né? Primeiro é que nós precisamos preparar o nosso coração para ler todo o livro e tirando esses falsos conceitos de que o Apocalipse ele é um livro para não ser entendido, porque o Senhor ele deu essa revelação para mostrar à igreja, para trazer entendimento à vida da igreja. O livro foi escrito para todo o povo de Deus, não foi escrito apenas para João entender, mas João deveria receber e ensinar ao povo de Deus, aos servos de Deus, para a igreja compreender e usufruir dos ensinos que temos nesse livro. Deus ele nos deu esse livro para sermos alimentados pelas suas verdades, para sermos encorajados, mas muitas vezes, meus irmãos, a dificuldade que nós temos é porque nós não fazemos a associação desse livro com os ensinos do Antigo Testamento. Não entendemos a progressividade da revelação e vamos olhar esse livro ou ler esse livro de modo isolado à luz dos ensinos que são revelados pelo Senhor à luz da própria Escritura. E esse livro ele termina sendo enigmático quando nós vamos examinar textos ignorando verdades que já foram explicadas e ensinadas no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Zacarias, ou nos demais livros da Escritura. Nós ignoramos esses ensinos e aí nós partimos diretamente para o Apocalipse e nós nos deparamos com um mar de informações e ficamos como que perdidos, como que diante de enigmas, porque nós estamos distante da própria Escritura, dessa riqueza de textos que vêm anteriormente e nos preparam para estudar o livro do Apocalipse. Mas aí nós precisamos corrigir isso ao fazer o estudo sobre esses outros textos e entendendo as relações que o livro do Apocalipse faz e nos ensina, mas não nos apartando desse conceito de que Deus nos deu esse livro para nos mostrar, para nos fazer entender. Então nós temos que ir atrás desse objetivo, ir atrás dessa proposta do livro, que é entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar. A segunda coisa que nós podemos extrair dessa primeira leitura, primeiro estudo do livro do Apocalipse é sobre a implicação da nossa salvação. Deus ele enviou seu Filho para nos libertar pelo seu sangue, e isso ele fez porque ele nos amou, mas ele fez isso para nos chamar para sermos reino e sacerdote. Me parece que esse verso ele vai ser desenvolvido ao longo do livro, essa ênfase nesse chamado da igreja para, diante de um mundo de trevas, viver em santificação, viver como um reino de sacerdotes, pessoas que vamos lidar diante do mundo e nós vamos falar para elas sobre qual é a vontade de Deus, o que é que Deus se agrada, o que é que Deus não se agrada. Nós vamos testemunhar da glória de Deus perante o mundo. Esse é o nosso chamado para vivermos aqui como testemunhas, como um sacerdote diante de um povo que não conhece Deus, e nós vamos falar para essas pessoas, nós vamos trazer consolo, trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de exortação, mas nós vamos falar da parte de Deus. Imagine se nós começarmos a fazermos aliança com essas pessoas que não conhecem Deus e nós começarmos a nos amoldarmos a eles por benefícios financeiros, por riqueza deste mundo, por ascensão profissional, nós começarmos a participarmos de festividades que envolvem princípios contra a palavra de Deus. É exatamente esse contexto que a igreja do primeiro século estava vivendo. Eles estavam se apartando do chamado para testemunhar, para serem sacerdotes perante um mundo de trevas. Eles estavam negligenciando a fidelidade ao Senhor por causa de benefícios deste mundo. Eles estavam negligenciando o chamado para serem
reis e sacerdotes. Nós somos, meus irmãos, representantes do Rei dos Reis. Nós somos chamados para viver nesse mundo como parte desse reino, para falarmos da glória de Deus, para falarmos que nós não vamos entrar em aliança, ainda que tenhamos prejuízo. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor e não entrarmos em acordos para negligenciarmos a vontade do Senhor, porque Ele nos amou, Ele nos purificou de todo pecado, não para voltarmos ao pecado, mas para agora, como sacerdotes do Senhor, nós falarmos ao mundo que o mundo se aparte das suas trevas. Essa informação do final do verso 7, verso 8, que mostra, é aquilo que, o terceiro conceito que creio que nós devemos extrair desse pequeno trecho que analisamos. É que se os primeiros cristãos olhavam para o imperador como o rei, que se autoproclamava rei de toda a terra, o verso 7 e o verso 8 fala sobre a soberania de Deus, aquele que de fato é o Todo-Poderoso. Aquele que envia o seu Filho e ele vai voltar. Ele vai voltar e naquele momento não haverá imperador, não haverá império, não haverá alianças da terra que vão justificar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores qualquer ato que nós tenhamos feito nesta vida. O evento da segunda vinda, ele serve de alerta para a igreja, para nos fazer relembrar a nossa missão, a nossa vocação, ao lembrarmos desse momento em que nós vamos prestar contas diante do nosso Senhor. Nós devemos refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas alianças, sobre aquilo que nós temos negligenciado ou feito para termos benefícios aqui na terra. Porque um dia nós vamos prestar conta ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde, nos desafie a lembrarmos de quem é o soberano Rei de toda a terra e temamos a Ele e cumpramos a nossa vocação de sermos reino e sacerdote nessa vida para a glória do Senhor Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, pela Tua bondade e pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor aplique, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações, de modo a vivermos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Isso nós te oramos, em nome de Cristo. Amém.